Olá, boa tarde. Um assessor especial do ministro do Turismo é preso numa operação que investiga as laranjas do PSL em Minas Gerais. No Japão, o presidente Jair Bolsonaro rebate as críticas de Angela Merkel e diz que o Brasil tem laranjas para dar para a Alemanha. Pânico em Uberaba, no Triângulo Mineiro. 2 agências bancárias atacaram 25 bandidos e trocaram tiros com a polícia. A polícia argentina apreende cerca de 1.000 laranjas e fuzis que seriam enviados para o Brasil. O Jornal Hoje está começando. E a polícia da Argentina apreendeu um arsenal de 1.000 armas contrabandeadas que seriam enviadas. A polícia fez mais de 50 buscas em 50 cidades da Argentina. 50 pessoas foram presas. As armas incluíam binas M4 e fuzis AK-44, canhão e também munição antiaérea, capaz de derrubar cidades da Argentina. A investigação durou 8 buscas. A polícia descobriu que as armas vieram dos Estados e da Europa e chegaram à Argentina. O arsenal entraria no Brasil via canhão. No Rio, a polícia está em busca do celular do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada Flor de Lis, assassinado. Agora a suspeita é que o aparelho tenha sido jogado no Paraguai. Raquel Honorato, boa tarde para você. Oi, Doni. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está na casa do pastor. A polícia recebeu a informação de que uma neta da deputada Flor de Lis jogou o celular na praia no mesmo dia em que a polícia foi cumprir mandados de busca e apreensão na delegacia do pastor. Ontem, um mototaxista foi ouvido aqui na CIA. Ele confirmou que levou a neta até essa praia, mas disse que não viu e ela falou que foi à praia apenas para relaxar. Hoje, no final da manhã, gados dos 2 filhos da deputada estiveram aqui na CIA e disseram que querem ter acesso a um policial. Doni. Raquel, obrigado. Agentes da Polícia Federal prenderam hoje 3 pessoas ligadas ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Essa investigação apura as supostas laranjas do PSL em Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antônio aparece na prestação de contas de 4 laranjas usadas. Declararam ter pago R$ 4,00 à empresa dele. E tudo foi feito dentro da legalidade. O presidente Jair Bolsonaro já está no pão para o encontro do G20. Ao chegar a Osaka, ele rebateu os líderes das 20 maiores economias do mundo. Os líderes das maiores economias do mundo desembarcaram no pão, que pela primeira vez vai sediar o G20. O presidente Jair Bolsonaro chegou à tarde, horário local. Ainda caminhou por cerca de 1h30, tirou meia, conversou com algumas pessoas de Osaka e depois foi jantar. Mas antes disso, tinha conversado rapidamente com jornalistas que o aguardavam no saguão do hotel. O presidente foi perguntado sobre uma Angela Merkel ontem ao parlamento alemão. Expressou preocupação com relação à Amazônia e afirmou que gostaria de ter uma clara com Bolsonaro. Dramatisch finde, was dort zurzeit in Brasilien geschieht. O presidente fez salvas à cobertura dada pelo que chamou de imprensa sobre essas declarações. Era preciso contaminado nessa notícia. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. O presidente francês, Emmanuel Macron, também se pronunciou sobre meio ambiente. Antes de embarcar para a cúpula do G20, a primeira-ministra alemã Angela Merkel participou de um compromisso oficial em Berlim e passou mal pela 2ª vez em menos de 10 dias. Oi, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Foi hoje de manhã, em uma cerimônia em Berlim. Angela Merkel, que vai completar 5 anos mês que vem, aparece nas imagens segurando os braços enquanto o corpo dela tremia. Isso durou alguns minutos. A primeira-ministra recusou um copo d'água que foi oferecido a ela. Assessores disseram que Merkel está bem e ela, inclusive, já viajou para Cuba. É a 2ª vez em menos de 10 dias que Merkel sofre. O episódio anterior foi dia 18 de junho, quando participava de uma cerimônia no sol com o presidente. Na ocasião, ela disse que a causa foi hidratação e que se sentiu melhor depois de tomar água. Em 2017, Merkel passou por uma parecida no México. Vale lembrar que a Europa vive uma onda. Esse é o mês de junho mais quente da história da Alemanha, com máxima de 6 graus. Doni. Vamos ver agora a prisão do tempo. Eliana Marques está chegando aqui. Eli, boa tarde. Como vai, Doni? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Teve geada de novo lá no sul do Brasil? Exatamente. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, chegou a fazer 0 grau negativo. E em Santa Maria, na região central do estado, a geada deixou os branquinhos, formou também uma camada de gelo sobre os carros e teve voeiro. Curitiba, olha, tem previsão de garoa. Em Florianópolis, para de chover. E em Porto Alegre, máxima de 20 graus, mas hoje
hoje cedo foi a manhã mais fria de agosto do ano passado. E à noite tem Jogo do Brasil na capital gaúcha pela Copa e vai estar com sensação, olha só, de apenas graus, pelo menos sem previsão de chuva. Já que a gente está falando em números, como ficam as temperaturas nas outras regiões? Bom, nas outras regiões aí sim, continua o calorão, né? Temos aqui máximas, olha, de 2 graus lá em Manaus, também em Fortaleza, em Vitória, no Rio 9, aqui em São Paulo mais fresco, 5, já choveu. Agora volta a esquentar em Campo Grande com máxima de 8 graus. Na capital federal, com nublado, né? Mas a máxima prevista é de Brasília, sem chuva de novo. E onde é que pode chover então? Olha, aqui na região norte, passando também pelo centro-sul de Mato Norte do Paraná, em forma de pau baiano, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, uma fraca. No leste de Buco, em toda essa faixa aqui em laranja, olha, que passa também por Alagoas e Sergipe, aí um risco de chuva mais encorpada, justamente por causa dessa idade toda aqui que está chegando do oceano. Inclusive a Marinha emitiu um alerta para ventos fortes, desaconselhando. Tem também Pulpo Seco no Brasil, Eli? Tem sim, olha, principalmente naquela região que fica mais ali no centro do Brasil. Fica bem seco no sertão nordestino, Paulo Grosso e Goiás, e no sudeste, principalmente no norte de São Paulo e também em Minas Gerais. Então, quem está nessas regiões tem que beber bastante mesmo, porque os índices de umidade do ar vão ficar... Valeu, Eli. Obrigado. Amanhã. Até. Que imagem. 2 filhotes de onça nasceram no refúgio de Itu. As 2 onças ainda não têm nome. Elas nasceram no refúgio biológico de Itu. Produção em cativeiro é uma medida para preservar a espécie ameaçada de extinção, como a mãe, Nena, o macho, como o pai, Valente. Divertido e bonito, né? Os 2 são irmãos da onça Cacau, a primeira onça. Agora o trabalho é para que elas voltem à natureza. É uma espécie muito bonita mesmo e é muito triste. Fofos também. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens exibidas, basta ir ao Play.